E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro, 6 horas da manhã. O segundo, sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje, quinta-feira, dia 7 de dezembro, e ontem foi o fim do Campeonato Brasileiro para o Botafogo de forma melancólica. O Botafogo está fora do G4 da competição. O Botafogo perdeu para a equipe do Internacional por 3-1, jogo que aconteceu no Beira-Rio. É difícil de explicar tudo que aconteceu com a gente, principalmente nesse segundo turno. O Campeonato Brasileiro terminou de uma seguinte forma, né? O Palmeiras campeão, líder com 70 pontos, e segundo o Grêmio, 68. Terceiro, Galo, 66. Quarto, Flamengo, 66. Quinto, Botafogo com 64. E em sexto colocado, fechando o G6, o Bragantino com 62. Rebaixados, o Santos com 43, Goiás com 38, Curitiba com 30 e América Mineiro com 24. Ou seja, se o Botafogo tivesse vencido pelo menos ontem o Internacional, o Botafogo nesse momento estaria no G4 da competição, e o Botafogo teria colocado o Flamengo para jogar a pré-Libertadores. Mas nem isso esses caras foram capazes, né? Uma postura ridícula ontem. Alguns jogadores que eu agradeço por estar indo embora, que eu não aguento mais também, como por exemplo o Perry. Olha, tem outros ali também, Cuesta. Tem jogadores ali que não dá, gente. Não dá. E ontem mais um vexame, mais uma postura ridícula de um time que precisava da vitória para entrar no G4 da competição, amenizar um pouco a dor da torcida botafoguense. Nem isso eles foram capazes de fazerem por nós. Então o Botafogo vai jogar pré-Libertadores, é o quinto colocado, vai receber, se eu não me engano, 37 milhões de reais premiação, e a pré-Libertadores começa em fevereiro. Fevereiro já temos aí a pré-Libertadores. A gente espera que mude muitas coisas, porque esse ano, cara, não pode passar impune o que esses caras fizeram com a gente. Repito, se o Botafogo ganha o Inter, o Botafogo estaria no G4 nesse momento, e o Botafogo teria colocado o Flamengo para jogar a pré-Libertadores. Acabou ali o G4, Palmeiras, Grêmio, Galo e Flamengo. Botafogo e Bragantino vai jogar a pré-Libertadores, tá? E após a derrota ontem, o Tiquinho fez um forte discurso ali, chamou a responsabilidade para os jogadores, defendeu o caráter do elenco alvinegro. Ele falou ali após o jogo, na entrevista ali, assim, na saída de campo, né? Abre aspas aí pro Tiquinho. Primeiramente, queria pedir desculpa ao nosso torcedor, acho que ele não merecia isso, é uma situação bem difícil, que acho que ninguém nunca viu, sei que eles estão muito abalados, como a gente também está, com uma situação bem difícil. Vivemos momentos bem legais durante essa época, sonhamos bastante, não vou mentir, porque a gente acreditava. Aí o Tiquinho fala o seguinte: agora vou passar uma mensagem em nome do grupo. Paneleiros, né? Ridículos. Que foi um grupo de homens, de guerreiros, e toda a responsabilidade pelo que aconteceu é nossa. Sei que tem muita gente falando besteira por aí, dando indireta pro Diego Costa, né? Mas a gente é humilde, tem muito homem aqui. Só quero passar isso. Sei que é difícil, mas tenho certeza de que o Botafogo vai se recuperar. É difícil, mas daqui pra frente o time vai dar alegrias ao torcedor, em nome de Jesus. Aí o repórter perguntou: é uma resposta, esse desabafo é pro Diego Costa? Não, acho que ele só trocou as palavras, devido ao momento. As pessoas levam as palavras para um lado ou para o outro. Tiquinho falando sobre o Diego Costa. É como eu falei, tem homens aqui no Botafogo. Tem gente que honrou essa camisa e vai continuar honrando. Mais uma vez é pedir desculpa aos torcedores. Aí o repórter pergunta: promete alguma coisa pro torcedor o ano que vem? O Tiquinho responde o seguinte: como vou prometer? Não sei como vai ser ano que vem, mas tenho certeza de quem ficar aqui vai sempre honrar essa camisa. Estou muito feliz de participar desse grande clube, de um grupo de homens. Eu não sei nem mais se o Tiquinho fica. Se ficar também, beleza. Dando indireta aqui pro Diego Costa. É vergonha, né? Falando em Diego Costa, rapidamente já adiantar uma situação para vocês aqui. O Botafogo vai se reunir
nesses próximos dias aí com os empresários do Diego Costa para ver se ele fica no Botafogo ou não. Tá bem difícil a permanência do Diego Costa, principalmente por conta desse clima. Alguns jogadores ficando, o Diego Costa não vai querer ficar. Enfim, e o Diego Costa ficando, alguns jogadores também não vão querer ficar. Acho muito difícil a permanência do Diego Costa, mas vai acontecer uma reunião entre o Botafogo, entre a diretoria do Botafogo e os empresários ali do Diego Costa. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Se quiser também vire membro, R$ 2,99 ao mês, você participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Fica aí que eu já volto. Aí na segunda parte do vídeo, pra gente fechar, vou conversar com vocês sobre voltas. Chay, Erisson, jogadores voltando aí de empréstimo, o que vai acontecer com esses atletas, vou dar minha opinião, vocês vão dar a opinião de vocês aqui nos comentários. E eu vou responder uma pergunta que eu recebo muito. Ô Iverson, existe a possibilidade do Jefinho voltar para a próxima temporada? Fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguense aí que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Cara, eu tô sem acreditar até agora, de verdade, tudo que aconteceu com a gente é inexplicável, né? 11 jogos para a derrota de ontem pro Inter, o Botafogo ficou 11 jogos sem ganhar. O Botafogo terminou o campeonato a 6 pontos atrás do Palmeiras ainda, que acabou sendo campeão. Que vergonha, né? Deixa eu falar com vocês sobre o Chay. Ele estava no Ceará. O Chay tem contrato com o Botafogo até o final de 2024. Ele estava emprestado essa temporada no Ceará, jogando a Série B. E o Chay, ele vai voltar para o Botafogo porque o Ceará não quer a permanência dele. E o Guarani demonstrou interesse no Chay. Minha opinião, tem que emprestar, não tem condições. E eu não acredito que tenha torcedor do Botafogo aqui que vai pedir para o Chay continuar no Botafogo, né? A gente não aguenta mais o Chay também, não tá aguentando nem jogar a Série B. O Ceará tá devolvendo, então não tem condições dele vestir a camisa do Botafogo. Antes de qualquer pessoa comentar aqui, fica com o Chay, vamos aproveitar o Chay, bota no Carioca para testar. Gente, não tem como. O Ceará tá devolvendo o Chay, ele ainda tem contrato com o Botafogo até o final de 2024. O Guarani tá demonstrando interesse, então empresta porque não tem condições. Quero falar sobre o Jefinho. Muita gente perguntando, Iverson, existe possibilidade do Jefinho voltar para o Botafogo na próxima temporada? Existe. Existe por quê? O Jefinho, cara, ele tá sendo pouco aproveitado no Lyon. O Lyon, que é o lanterna do campeonato francês, tem 7 pontos. O Lyon tá fazendo uma temporada ridícula, pegou o Olympique de Marseille agora na última rodada, perdeu. O Jefinho entrou, jogou ali alguns minutos, né, nessa derrota para o Olympique de Marseille. Só que no jogo anterior, o Jefinho nem relacionado foi, porque o Jefinho, cara, ele tá dando um pouco de dor de cabeça para os treinadores lá na França. O Jefinho, ele tá um pouco indisciplinado. O Jefinho tá curtindo bastante noitada na França. O Jefinho tá dando bastante dor de cabeça para os treinadores, tá? O Jefinho no Lyon 2022-2023 foram 11 jogos, 2 gols, nenhuma assistência. Já na temporada 23-24, né? Essa temporada agora é 23-24, 8 jogos, nenhum gol e uma assistência. Minha opinião, seria uma boa a volta do Jefinho, tá? Ele de um lado, o Vitor Sá de outro. A gente teria 2 pontos aí bem interessantes. Eu gosto muito do futebol do Jefinho. Como eu disse, ele tá dando trabalho na França, tá curtindo noitada, deixou de ser relacionado em alguns jogos. Na verdade, eu acho que ele deixou de ser relacionado em uma partida, até mesmo ali por castigo. Foi castigo que fizeram com ele, porque ele tá curtindo bastante noitada, e os treinadores não estão gostando muito. Mas se o Jefinho voltar, eu também traria um meia que jogue pelas pontas. Até mesmo, cara, se a gente precisar mudar a característica no jogo. Porque o Jefinho e o Vitor Sá são 2 pontas ali, cara, de velocidade, do drible. Eu traria também, caso o Jefinho volte, eu traria também um meia
que jogue pelos lados ali para mudar a característica do time se for preciso. Um meia para cadenciar o jogo, segurar uma bola, a gente precisa também. Então, claro que existe a possibilidade do Jefinho. Eu recebo muitas perguntas em relação a isso, porque o Jefinho, cara, ele tá no Lyon. O Lyon é do Textor. Então, se o Jefinho sair do Lyon, acredito que ele saia para algum clube da rede do Textor. Ou ele vai para o Crystal Palace, para o Molenbeek ou para o Botafogo. Então, assim, se o Jefinho realmente não ficar no Lyon para a próxima temporada, ou quando abrir a janela de transferências agora em janeiro, e o Botafogo demonstrar interesse, e se ele quiser voltar para o Brasil, e se o Lyon quiser um empréstimo, eu acredito que o Jefinho tem sim tudo para voltar para o Botafogo e disputar a Libertadores. Gosto, traria, mas eu traria também jogadores ali, meias, que joguem pelas pontas também, para mudar a característica do jogo, do time, quando for preciso, porque Jefinho e Vitor Sá é só velocidade, drible, a gente precisa daquele meia, aquele ponta também, para segurar a bola, cadenciar o jogo. Então, se o Jefinho vier, eu traria também um outro jogador com essa característica que eu acabei de falar, para mudar ali, caso precise, durante o jogo. Pra gente finalizar, eu quero falar sobre o Herisson. Jogador que pertence ao Botafogo, tem contrato até 2025, e o El Toro, ele não vai ficar no São Paulo. O São Paulo vai devolver o Herisson, porque o São Paulo, se quiser comprar, tem que pagar 2 milhões de dólares. E o São Paulo não quer, então o El Toro tá voltando. A minha opinião é o seguinte sobre o Herisson, gente. Eu sei que muita gente vai comentar aqui, muita gente não vai concordar, mas vamos ser sinceros, é para qualificar o elenco? É pra gente mudar mesmo? O ano que vem a gente quer tudo diferente? Então não pode ter Herisson, não pode ter Janderson, não pode ter Matheus Nascimento. Eu não ficaria com o Herisson, assim como eu não ficaria com o Janderson também, que fez gol ontem, emprestaria o Janderson para ganhar uma rodagem, e eu negociaria o Matheus Nascimento. Eu também não aguento mais o Matheus Nascimento, negocia logo, já que tem clubes querendo. Iverson, testa o Herisson no Carioca, vamos testar o Herisson no Carioca para ver se serve. Não, gente, não, tem que ser tudo diferente a partir do ano que vem. Se for para testar o Herisson, a gente testa o uruguaio, o Valentim Adamo, que a gente não viu até hoje como é que o Valentim Adamo joga. Então vamos testar jogadores que realmente merecem ser testados, tá? Olha, se eu fosse o Botafogo, apesar de estar com raiva desse cara, mas eu tentaria ficar com o Tiquinho Costa, com o Tiquinho Soares. Eu tentaria também ficar com o Diego Costa, e mesmo assim eu buscaria ainda um outro centroavante bom. Ou, se o Botafogo não quiser ficar com 3 centroavantes bons, eu traria um cara, um ponta de qualidade, bom, que faça também a função de camisa 9 quando for preciso, porque o Tiquinho Soares e o Diego Costa, se eles ficarem no Botafogo, bom, só que o Tiquinho e o Diego Costa, eles não aguentam a temporada toda, então a gente tem que trazer mais um centroavante bom. Se não quiser trazer outro centroavante, caso o Tiquinho e o Diego Costa fiquem, traga um ponta bom de qualidade, e esse ponta, quando precisar, ele faz também a função de camisa 9. É só o scout mapear que você acha pontas que fazem a função também de camisa 9. Eu faria isso, não ficaria com o Herisson, e é isso. Se você chegou até aqui, obrigado, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Tudo que pipocar aí durante o dia, nesta quinta-feira, 5 horas da tarde, eu tô de volta. Muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Se cuide, fiquem com Deus. Boa quinta-feira, Fogão. Gosto mais de você do que...